Fala galera, mais uma aula sobre gêneros textuais. Hoje iremos trabalhar um gênero textual muito legal, muito massa, um gênero que está muito presente nas provas que vocês se submetem aí ao longo da vida de vocês, que é o gênero anúncio publicitário, tá? Portanto, vamos ter uma aula muito legal, prestem muita atenção. Só lembrando que na descrição desse vídeo vocês terão aqui abaixo um link para vocês responderem umas questões sobre o gênero que nós estamos trabalhando em si. Então vamos lá, partindo do princípio, no nosso dia a dia, jornais, revistas, televisão, outdoor, rádio, internet, redes sociais, ou seja, tudo que permeia o nosso universo, tudo que circula a nossa vida, nosso dia a dia, vocês vão se deparar com textos aí que tentam nos vender alguma coisa, que tentam nos fazer consumir alguma coisa, seja um produto, seja uma ideia, seja uma causa social. Cara, vai ter inúmeros contextos para inúmeras possibilidades de você se deparar com um gênero, com esse gênero textual, tá? Quais são os objetivos dessa aula aqui? Primeiro, fazer com que você compreenda o que são textos publicitários, tá? Depois, fazê-los com que vocês reconheçam as características estruturantes desse gênero. Identificar as finalidades desse gênero, saber em que contexto circulam os textos publicitários, qual o perfil de seus interlocutores, compreender de que modo esse interlocutor e o contexto de circulação afetam a estrutura desse texto e, sobretudo, saber escolher os recursos linguísticos adequados a esse texto. Tá? Sobre esses elementos aqui que vocês estão vendo, sobre esses slides aqui que vocês estão analisando, esses anúncios, essa campanha publicitária aqui, é aquele link que eu falei para você que vai estar na descrição dessa aula, tá? Portanto, acessem, façam um bom proveito lá e respondam. É muito interessante que vocês deem esse feedback aí com essa atividade, tá? Qual é o conceito do texto publicitário? Dá uma pausazinha, dá uma lida aí, mas sobretudo que ele norteia essa palavrinha chamada persuadir, esse verbo chamado persuadir, que significa convencer alguém e aceitar uma ideia, acreditar em algo e agir de uma determinada maneira, tá? As marcas desse gênero textual, ela tem infinitas formas de vocês perceberem o que é e quais são as marcas características desse gênero textual. O primeiro, ele tem um caráter apelativo, ele tem um caráter de convencimento. Então você vai se deparar aí dentro da construção de um anúncio publicitário com os tempos e modos verbais, que é muito característico desse gênero, né, com a entoação, com as novas palavras. Os copywriters, os redatores de hoje têm uma habilidade muito grande, né, para montar esse tipo de texto. Ele é multimodal, é uma característica também do anúncio publicitário, ou seja, você tem ali a mistura de linguagem verbal e linguagem não verbal, você tem a mistura de texto e de imagem, só texto, só imagem, por aí vai, tá? Tem uma eficácia comunicativa, ok? Ou seja, passar a mensagem que seja clara, direta e objetiva. Um poder sugestivo não é só o que se diz, mas como se diz. A linguagem polissêmica e conotativa, você não tem aqui o uso da linguagem denotativa. Os textos publicitários trabalham muito pouco com o conceito literal da palavra, ele vai trabalhar mais com a polissemia. Trata-se de um texto apelativo, né? Então o conotativo vai ficar muito em evidência aí. O uso de frases feitas, jogos de palavras, provérbios modificados, também é muito marcante nesse gênero textual. Formas verbais no imperativo, aquelas que dão ordem, ou o presente subjetivo, aquele que te dá uma possibilidade de alguma coisa. Frases do tipo interrogativo, imperativo, exclamativo. Recursos expressivos, a comparação de metáforas, recursos expressivos, tais como comparação, metáfora, antítese, hipérbole, anáfora, por aí vai. Tem uma peça publicitária da marca Rolex, que são aqueles relógios famosíssimos, luxuosos e tal, que dizia que eles faziam um jogo de palavras muito interessante. Ele diz: se ninguém está percebendo seu pulso, é porque você está morto. Ou seja, ele pega determinados segmentos da venda em si, que é o produto do relógio, junto com o segmento da saúde, que é quando você está em dificuldade de saúde ali, sua saúde está debilitada, a primeira coisa que vocês vão ver é o pulso para ver se sinais vitais e tal, não sei o que lá. E o relógio é onde, justamente o local onde fica ali representando que o Rolex ali é uma forma de
te dá vida, te dá status, te deixa perceptível. Então, muito legal aí. Se ninguém está percebendo seu pulso, é porque você está morto. Uma sacada muito interessante aí da Rolex, tá? Olha só essa campanha aqui do Dicionário Aurélio. Quando houve a mudança no acordo ortográfico da língua portuguesa, o Dicionário Aurélio lançou essa campanha muito interessante. Vocês não têm aqui a linguagem, cartaz super produzido, mas você tem o texto como um elemento persuasivo aqui, né? Homem não teve cuidado durante o voo de balão, caiu o chapéu. Você pega a eliminação do acento circunflexo de voo, tá? Que nós nomeamos aqui como um chapéuzinho e tal, e uma situação cotidiana ali, uma situação em que um homem estava num voo de balão e caiu o chapéu dele porque ele foi descuidado, tá? Que também é uma forma de criticar, na minha percepção, é uma forma de criticar o acordo, tá? Cantora fica constrangida diante da plateia, perdeu o agudo. Aí esse agudo faz um trocadilho entre o agudo, que é um tom de voz, ou o agudo, que é a marca de acentuação da palavra plateia, que a partir do acordo ortográfico, esse acento desaparece da palavra plateia. Ele está cuidando melhor da aparência, feiura não está mais acentuada, ou seja, você diminuiu a feiura por estar cuidando, mas o que ele quer dizer aqui é que esse acentuado aí é porque feiura antes do acordo recebia acento aí. Muito legal, e não é só a questão do texto, pessoal, você tem também a questão das cores, né? O contraste do amarelo bem significativo do dicionário Aurélio, com o preto aí, o texto em caixa alta, a imagem do dicionário assim de uma forma inclinada para cima, como se viesse essa autoridade de cima para baixo, né, que são os dicionários Aurélio. Então, quem nunca, né, recorreu ao dicionário Aurélio para saber o conceito de alguma palavra. Tá bem interessante essa campanha publicitária do dicionário Aurélio. E bem crítica também, né? Pessoal, quais são os contextos de circulação? Cara, enormes, são vários os contextos de circulação desse gênero textual, tá? Você tem aí desde a revista, jornal, outdoor, carro, busdoor, nas redes sociais, né? Você tem até uma política do YouTube que ele, dependendo do anúncio ali, de 3 a 5 segundos que você é obrigado a ficar ali, você não pode pular aquele anúncio lá. E você tem, a partir dessa nova leitura do que é publicidade, você tem as redes sociais aí que bombam e a galera que é influencer se beneficia disso aí. Tá? Como, por exemplo, essa postagem aí, e para postar no Instagram dessa menina aí, você tem que pagar uma bagatela aí de alguns milhões de reais, tá? Então, os suportes são os mais variados possíveis, tá? Você pode ver circulação desse gênero textual em tudo que é canto aí. Principalmente quando a galera entendeu que os recursos linguísticos, ou seja, a figura de linguagem era de suma importância na produção desse gênero textual. Quem são os leitores dos textos publicitários, né? Quem é que consome isso aí? O cara vai ter que ter aí o texto publicitário, ele parte do princípio de um público-alvo, né? Então, para você criar um texto publicitário, é exigido que os copywriters, os redatores, façam uma imagem bem precisa do seu público-alvo, que a galera do marketing chama agora de persona, que tem um pouco de diferença, o que é público-alvo e o que é persona. Público-alvo você tem uma coisa mais generalizante, né? E a persona não, você sabe detalhes da vida daquele seu possível consumidor, tá? Então, os copywriters da vida sacam qual é essa sua persona e direcionam para essa persona, despejam aos olhos e ouvidos dessa persona e que ele tem que consumir determinado produto, como você pode perceber aí, como a Caloi fez. Percebam o que é um texto publicitário. Você tem uma imagem aí muito bonita e você tem só o que você pode identificar como bicicleta, né, cara? Junto com a imagem fantástica de um cenário deslumbrante, pessoas que gostam de praia aí, que é um cenário perfeito para que ele vá caminhar, para que ele pegue sua bicicleta e tal. Então, assim, sacar quem é esse público-alvo, né, quem é essa persona, dá a possibilidade dos copyrights ter uma eficácia muito grande na peça publicitária, tá? Que é o caso dessa imagem aqui. É um exemplo muito bem sucedido, né, de anúncio desenvolvido para um público específico,
E que esse público se define pelo gosto da aventura, do não estar parado, e a Calói ainda usa o lance de você movimente a sua vida, a movimentação, a vida é a nova assinatura da Calói, e por aí vai, tá? Então tem toda uma apelação, tem todo um texto apelativo para tentar convencer a persona possivelmente consumirá esse tipo de produto. Então, desde o título que evoca a lei de Newton, o anúncio destaca o conceito de movimento como algo que promove mudança. E o texto base começa com movimento e sua vida. Então, traz um apelo de questão de saúde. Dentro da estrutura do gênero textual, a estrutura do gênero do texto publicitário é simples, né? Você tem um título, tem um texto, tem uma assinatura, ok, mas como é que isso é feito que é interessante, tá? Por exemplo, aqui você tem um título, em uma peça publicitária o texto tem a função de apresentar os principais argumentos para convencer o seu target, para convencer a sua persona e adotar o comportamento desejado por esse produto aí, tá? Nesse caso aqui, tornar-se um associado corporativo dessa empresa aí, que trata sobre questões de meio ambiente, tá? E observe o canto inferior direito aqui, ó, nesse texto, começa com um apelo destacado em azul, que eu vou mostrar no corpo do texto aqui. Então você tem um título, 0,5% é o que resta. A palavra que resta já dá uma ideia de muito pouco, né, que nós temos que nos conscientizar, que nós temos que fazer com que esse número aumente e tal. A floresta com araucária seria um ótimo número se fosse imposto. Então, o seria, que já é a presença do subjuntivo, né, um dos elementos característicos do gênero que está em questão. Aí, no corpo do texto, vamos aqui para o texto. Mostre que a sua empresa tem personalidade ambiental, seja um associado corporativo da SPVS. Então você já tem um mostre, um seja, um faça, então você já tem os elementos, os verbos no imperativo, que é fazendo com que você consuma determinada coisa. Tá? Sugere mostrar que você assumindo o compromisso com essa empresa, você está assumindo o compromisso em melhorar o ambiente, em comprar essa causa do meio ambiente. Então, desde o início, o texto dialoga com o público-alvo, né? Sempre procurando caracterizá-lo como responsável pela preservação dos nossos recursos naturais. Então você tem aí as marcas de interlocução, o uso de pronomes pessoais e possessivos, verbos que fazem referência à segunda pessoa, né, no imperativo, faça, o consuma, o assine, todos esses elementos, sim, tem que ter uma assinatura. Qualquer texto publicitário, ele tem uma assinatura que é justamente a logomarca da empresa que está emitindo essa mensagem. Tá muito legal esse texto, bastante interessante, desde o título até a assinatura, você tem aí, permeia justamente o compromisso que nós devemos ter com salvar a natureza. Desse gênero, quais são as estratégias argumentativas? Olha que legal. Você tem aqui um anúncio da National Geographic, só não vamos xingar o homem porque a natureza ainda é mãe. Então, a linguagem dos textos publicitários admite algumas liberdades em relação às características da norma escrita, tá? Da norma culta. Isso se explica justamente pela necessidade de criar uma aproximação com o público leitor, né? Que é sempre estabelecida pela interlocução que está explícita no texto. Tá? No slide anterior, vocês perceberam que os elementos tinham um destaque lá na cor azul, quais eram os elementos que pertenciam ali aquela apelação. Tinha uso frequente do verbo no imperativo e mostrava que era uma ação necessária com o objetivo de persuadir e conscientizar as pessoas a assinarem determinado produto para que criasse uma conscientização de valorização da mata araucária. Aqui você tem também mais ou menos o mesmo viés ideológico, né? Você tem aqui, só não vou xingar o homem porque a natureza ainda é mãe, mas você percebe que os traços que são colocados aqui são traços de destruição, né? Então você tem aqui a reclamação de um representante do reino animal aqui, xingando o homem que é responsável pela destruição do nosso meio ambiente, tá? E você percebe que as cores aqui são o vermelho, o amarelo, mas o vermelho mais acentuado, que justamente representa, nesse caso aqui, a dor, a perda, né, a extinção. Outro aspecto importante que nós podemos destacar aqui é a legibilidade, né? Você tem algo que é legível. Em outras palavras, o que eu posso dizer é o texto precisa ser acessível para um leitor médio. Então,
não pode ser muito rebuscado, possa ser que você, o leitor, não entenda, mas também não pode ser muito elementar, porque vai ficar um apelo intelectual muito deficiente, digamos assim. Tá? Isso significa que a coloquialidade torna-se uma característica desejável desses textos publicitários. Então você tem essa imagem 1, além do tom coloquial, o texto ilustra a tendência de uma linguagem publicitária de explorar o duplo sentido de algumas palavras. Neste caso aqui, o substantivo mãe retoma justamente o lugar comum, que é a imagem da natureza, e ganha um novo sentido quando associado a xingamento, que está implícito aí, sugerido implicitamente, tá? Na fala do animal. O objetivo persuasivo desse jogo de palavras é claro, né? Expressar o descontentamento com a ação predatória dos homens, uma ação predatória dos seres humanos. Assim justifica-se o tom irritado do texto que tem a intenção de produzir uma determinada consequência e conquistar a adesão do público-alvo. Em alguns casos não é exatamente o duplo sentido, mas uma inversão de sentido original atribuída a determinadas expressões. Vejam aqui nessa segunda imagem aqui, ó. O anúncio deseja vender hambúrgueres de uma marca específica, no caso aqui Perdigão, e decide fazer uma brincadeira tendo como mote a preservação ambiental tão característica, que já faz muito tempo isso aí, tá? Essa corrida pela preservação do meio ambiente, tá? Então a expressão preserve o verde e a imagem do talo de brócolis ganha nesse contexto aqui um sentido completamente inusitado. A associação do consumo saudável de verduras com a derrubada injustificável de florestas. Trata-se de uma brincadeira que oferece ao leitor, pela via do humor, no caso aqui, uma desculpa ecologicamente correta para justificar escolhas alimentares não muito corretas, tá? Então, o brócolis é um dos elementos que compõe aí a alimentação saudável, tá? O que os exemplos apresentados ao longo dessa aula deixa claro é a importância do uso consciente da linguagem no texto publicitário. Dependendo do interlocutor, esse texto vai ter que ter uma modificação. Agora, não pode ser uma coisa muito rebuscada que seja incompreensível. Aí o objetivo não é alcançado. No caso do texto publicitário, não é possível persuadir o leitor sem uma boa carga ali de contextualização, né? Sem a construção de um bom texto. Para criar um bom texto, deve deixar claro que a importância das escolhas dos recursos linguísticos que são utilizados nos textos publicitários. Tá? A galera que cuida dos textos publicitários, dos copyrights da vida, tem que entender muito da leitura da sua persona, né? De resolver um problema que eles têm ali, que está querendo aquela solução. E para criar um bom texto, deve-se levar em consideração justamente esse perfil. A campanha deve nortear justamente o anseio, deve resolver justamente o anseio dessa galera que está ávida a consumir determinados produtos. Você tem aqui a campanha de uma empresa que também trata da questão do meio ambiente, da preservação do meio ambiente. Você tem aqui um texto multimodal, linguagem verbal e não verbal, tem texto apelativo, tem trabalho aqui com cores, tem a questão do verbo em si. Por exemplo, ele começa aqui com a imagem do passarinho frágil ligada à palavra trato, sugerindo aí a preocupação ambiental. Então, trate aqui no sentido de tratar, de cuidar, e trate no sentido de tome alguma ação, tome alguma atitude. Você tem jogo de cores, né? O castanho do cartão verde e o verde do ambiente. Esse castanho aqui também remete à questão do elemento seco, né? Do meio ambiente prejudicado. O uso do presente subjuntivo e a polissemia do verbo, que eu acabei de falar para vocês, o tratar no sentido de cuidar, de proteger, e o tratar no sentido de levante e tome alguma atitude, né, mas mude essa forma de comportamento. Né? Você tem aqui a multimodalidade, né, a linguagem verbal e não verbal. Tem um pequeno texto apelativo aqui, ó, entregue as embalagens vazias e tal. E, por último, você tem uma assinatura que é o logotipo constituído por uma amálgama entre valor, sentido de valorização, e MED, que é de medicamento. Então, Valor Med, que é essa empresa que trabalha com esse segmento aí do meio ambiente. É isso, pessoal. Um forte abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. Para finalizar, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e ativar o sininho de notificações para receber conteúdos semanalmente. Forte abraço e estudem!